Boa noite, sejam bem-vindos, mais uma live, estamos ao vivo, muito bom ter você aqui com a gente novamente, Elizabeth Marinho aqui, com mais um tema super interessante sobre proteção patrimonial, proteção familiar, conquista de bens. Vamos dar um tempinho aí para o pessoal ir chegando. E o tema escolhido da noite foi como vender um carro para pessoa física com segurança. Gente, o que acontece? Eu vou dando andamento aqui, tá bom? Com relação às informações, como são dicas, independente do tema, do tempo que você pegar essas dicas, elas vão ser úteis, tá? Todas têm a sua especialidade. Esse tema ele é bem interessante, por quê? Porque como o carro ele virou praticamente uma necessidade primária, muito no mercado devido a uma locomoção mais prática, o custo dele, querendo ou não, também ficou mais acessível, o poder aquisitivo das pessoas, né, de um certo modo melhorou, e hoje em dia as facilidades de compra faz com que a grande maioria das pessoas possuam um veículo. Só que esse veículo ele passa por tempo, né, ele ganha idade, ele fica velho, ele dá manutenção, a gente muda o nosso gosto, né, saem modelos novos, consequentemente, existe a possibilidade de trocar de carro. E o que acontece com essa troca de veículo? Existem algumas possibilidades de a gente fazer essa venda, tá? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje, com o mercado digital, com o cenário digital muito forte no nosso dia a dia, existem alguns métodos, algumas facilidades para a gente fazer essa venda também online. Tá? Então, além de a gente poder fazer essa venda de uma forma pessoal, a gente também pode fazer de uma forma de plataforma, pela internet, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essas modalidades, essas facilidades aqui para você. E o que acontece com a venda do carro, gente? Como qualquer bem, vender é fácil, só que o carro, ele é uma posse reconhecida firma, cartório, ele tem um registro no Detran, então não é tão simples assim abrir mão desse patrimônio, tá? Ele tem um sistema de venda e esse sistema ele precisa seguir um método e ele também pode favorecer uma venda que você acabe caindo aí num golpe, você acabe vendendo por um preço caro, não tendo um retorno tão positivo, um valor justo, né, como compra para quem comprou o veículo. Então, essas dicas elas são importantes por causa disso, para você ter uma venda de qualidade, uma venda segura e uma venda com garantias, tá bom? Para que você amanhã não venha ter problemas. Na nossa corretora, o que acontece? Como a gente faz bastante seguro de carro para os nossos clientes, a venda de carro é muito comum. Quando o cliente vende para a loja, ele tem uma certa facilidade. A loja compra, eles negociam um valor de mercado, normalmente a loja se responsabiliza pelo procedimento administrativo de compra e transferência desse veículo, mas em contrapartida o cliente recebe menos. Então nem sempre é uma venda rentável para o dono atual do veículo. Então muitas pessoas optam por vender de forma particular e essa forma particular ela pode ser perigosa, tá bom? Então as dicas aqui hoje é pra gente não cair em golpes, não ter uma venda que amanhã venha nos dar dor de cabeça, tá certo? Então essas dicas elas são muito práticas, tá? Comprar veículo também, algumas dessas dicas vão servir para compra, tá bom? Mas a gente hoje vai se focar um pouquinho em como vender o teu carro, tá bom? Vai trocar de veículo? Quais os cuidados que você tem que ter e qual a melhor forma de vender esse carro para que você tenha uma venda com segurança, tá bom? Então vamos lá.
é importante a gente se atentar que desde montar um anúncio para vender o nosso carro, ele é importante para a gente ter uma rentabilidade positiva e não cair em golpes, certo? A primeira dica que nós selecionamos aqui é com relação a vender o carro no momento ideal. O que significa isso? Você vai escolher se você quer vender o carro para loja, se você quer vender o carro pessoalmente ou se você quer vender o carro numa plataforma digital, via site, em algum aplicativo que utiliza a internet para divulgação desse bem, certo? Então, vamos lá. A decisão da venda do carro, ela passa pela expectativa do cliente, se ele busca segurança, agilidade ou maior lucro na negociação. Na questão de ganhar maior lucro, o que acontece? O cliente ele tem que ter em mente... Opa, só confirmando aqui nosso sinal. Felipe, estamos tudo bem aqui com o sinal? Tá ótimo, então perfeito. Deixa eu só retomar aqui. Então, o que o cliente ele precisa ter em mente? Que ele pode ganhar mais dinheiro na venda, fazendo a venda de forma pessoal, mas é preciso alguns cuidados. Esses cuidados, nós vamos dar algumas dicas e a primeira a gente vai falar sobre como criar um anúncio atrativo. Legal? Então, você decidiu fazer uma venda de forma particular do carro, a venda começa na criação do anúncio. Boa noite. E o que acontece com essa criação do anúncio? O carro, para ser divulgado, ele precisa de uma imagem, tá bom? Para você elaborar e colocar essa imagem na internet e deixar disponível em sites de busca. Inclusive, tem sites gratuitos para isso, tá bom? E uma das dicas para você elaborar bem esse anúncio é tirar boas fotos. E para essas fotos saírem bacanas, o ideal é fazer uma boa limpeza no carro. Gente, olha que dica prática isso. Eu lembro quando pensei em vender meu carro, eu ficava pensando, é melhor deixar ele sujo para mostrar que ele é bastante usado, que é um carro que a gente usa bastante para viajar, ou, né, dou uma boa lavada no carro, dou uma boa encerada. E, gente, por incrível que pareça, a gente precisa deixar ele o mais limpo possível. Encerar, passar alguma substância nas rodas e posicionar esse carro para boas fotos. Uma dica que eu achei bem legal aqui, ó, limpe o seu carro por fora e por dentro. Por quê? Porque denota, quando você tem um carro internamente limpo e organizado, que você é cuidadoso com o seu veículo. Então, isso ajuda muito na divulgação de quem vai ver essas fotos para comprar o teu carro. Então, vamos lá. Vale até dar uma encerada para que ele brilhe nas fotos. Olha que legal. Aí, na hora de tirar fotos, essa dica também ela é bem interessante para criar o anúncio. O ideal é você tirar fotos do veículo de todos os lados, de todas as laterais, uma foto completa da dianteira, uma foto da traseira, motor é isso mesmo, levantar a parte do motor e uma foto interna. Então, o ideal do banco de trás mesmo se posicionar de uma forma bem bacana para tirar foto principalmente de todo o painel, né, de como a visibilidade interna do carro. Por quê? Porque quem vai comprar, já que ele não está entrando no carro, ele consegue ter uma noção legal de como está o teu carro agora. Ele pode consultar outros carros para entender como é o modelo, mas para entender como está a manutenção do teu veículo, as fotos vão dizer muito, tá? Então essas dicas de foto eu achei bem interessante, tá? Lembrar de tirar foto do interior e do motor, isso é muito importante, tá? Para ir para esse anúncio que é um atrativo de compra para o comprador novo, tá bem? Uma outra questão legal para a gente se atentar à segurança é que fez um anúncio legal, botou lá no site, apareceu o vendedor, apareceu o comprador interessado no seu carro. O que acontece? Vai marcar para
fazer uma visita para a pessoa ver o carro pessoalmente. Olha que legal, gente. Quando for marcar com possível comprador para que ele conheça o carro, opte por locais públicos e de grandes circulações de pessoas. Uma boa dica é estacionamento de shoppings e hipermercados. Por quê? Porque eles estão próximos à segurança, normalmente tem segurança nesses locais, e ele tem um fluxo de pessoas mais intenso, tá? Por incrível que pareça, ir sozinho não é indicado, não é uma boa opção, tá bom? Por quê? Porque a gente fica muito passível de golpes, tá? Gente, infelizmente, né? A gente vive num mundo que isso é comum, não que é certo, mas que existe possibilidade, existe risco de acontecer, tá? Então você tá lá colocando um bem, divulgando ele. Colocou fotos, colocou seus dados pessoais, a pessoa vai dar uma olhadinha nesse carro. A chance de você estar exposto sozinho, desprotegido e alguém praticar uma maldade é muito grande. Então tente se proteger nessa questão, tá bom? Lugar público, ir sempre acompanhado, são dicas muito práticas quando você for levar o carro para alguém olhar. Tá bom? A presença de alguém quem você confie no local deixará muito mais seguro, te deixará muito mais seguro e pode intimidar um golpista, tá? Então, essa aqui é a dica número 2, tá certo? A próxima dica, saiba o quanto você quer no seu carro. Isso é muito legal, porque eu lembro, tá? O meu caso ele foi bem forte, porque eu não tive muitos carros na minha vida. Então, o que acontece? Eu lembro quando eu comecei a pensar na ideia de vender o meu veículo, porque né, o meu objetivo era trocar, o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar o valor de mercado. O valor de mercado não é necessariamente o valor que eu vou colocar para venda. Uma das dicas que eu peguei para passar nessa situação é o seguinte, normalmente a pessoa, ela quer ter uma boa compra, tá? E uma dica é sempre anunciar o carro com um precinho acima do que você realmente espera, mas que esteja dentro do valor de mercado. Por quê? Porque durante a negociação, o comprador, ele vai esperar um desconto para que todo mundo saia feliz. Então, o que é indicado? Você dá uma olhada na tabela FIPE, verificar o valor de mercado do teu carro, saber o quanto você deseja nele, isso é muito importante para você dar um start, mas você não vai passar o valor exatamente que você quer. Passa sempre um pouquinho a mais. Porque se você conseguir um pouquinho a mais, show de bola. Mas se o comprador pedir um desconto, né, você não precisa ser irredutível. Fica uma venda agradável para os dois. Você vende um bem que você precisa e o comprador tem um desconto, um valor a menos, né, que ele vai economizar, que ele pode investir em alguma outra manutenção do veículo. Todos saem ganhando, tá? Então, pedir o valor de mercado, ele tem que ser interessante desde que não seja o valor que você espera. O valor que você espera é e você pode divulgar um pouquinho a mais para você usar essa margem como negociação para desconto, tá bom? Então, essa é uma dica bem legal, é a nossa terceira dica. A nossa quarta dica é a seguinte: prezar pela transparência em todo o processo. O que acontece, gente? Quando a gente usa o bem, ele acaba apresentando uns defeitinhos, né? Manutenção, desgaste natural, né? Uma quebra, você se envolve numa colisão, num acidente, às vezes fica lá uma consequência, né, de danos, fica indo um resultado lá. Então, o que acontece? É muito importante, na hora da negociação, a gente usar a nossa transparência e informar para o futuro comprador os danos, as pendências que o veículo ainda possui. Tanto danos físicos, algum problema ainda que ele tenha mecânico, de funilaria, como pendências de documentação.
Tá? Por quê? Porque às vezes ele tá com uma multa, às vezes ele tá com uma parte do documento atrasado, às vezes ele precisa de alguma transferência, atualizar alguma transferência, e isso gera custos. Tá? Às vezes ele tem algum probleminha, uma avaria em alguma parte do veículo que você não teve dinheiro ou não achou conveniente arrumar naquele momento, já que ia vender o carro. Então tudo isso é muito legal ser listado e passado para o futuro comprador. Não acredite que isso vai espantar a venda, muito pelo contrário. Quanto mais transparente você for, mais próspera será a negociação. Por quê? Porque o futuro dono, ele pode se programar, ele pode analisar se isso é conveniente para ele. E claro, quando você lista, você abate esse valor da negociação. Você não vai ter trabalho de arrumar, você quer se desprender do bem, e a pessoa que está interessada em comprar, ele vai analisar essa vantagem. Né? Então, a partir do momento em que você é transparente, lista todos os problemas, as pendências, e ele aceita tal condição e vocês negociam esse abatimento desse investimento para regularizar esse veículo, fica uma venda conveniente para os dois lados, tá bom? Então, essa dica eu achei bem legal. Ser transparente nesse aspecto não afastará os compradores, ajudará na venda. Pense que é melhor comprar um carro em que você saiba o que precisa ser feito ou outro que você precisa apostar na sorte, né? E outra, faça com o outro que você gostaria que fizesse com você, né? Isso aí já dizia minha mamãe, não é verdade? É a pura realidade, tá bom? Se fosse o contrário, nós gostaríamos que as pessoas fossem claras, na verdade, realmente passasse exatamente como que está a situação atual pra gente decidir se programar. O combinado não sai caro, né, gente? Certo? Uma dica bem legal. Caso haja pendências, é justo oferecer o valor correspondente com desconto ao novo comprador. Tranquilo? Então, essa dica eu achei bem bacana também. E aí, legal, vendeu o carro. Oba! Arrumou o comprador, ele entendeu as pendências, tá? Foi no local seguro, você deu aquele descontinho básico para ele. O que precisa fazer depois que você vendeu o carro? Primeiro passo, laudo de transferência do veículo. O que acontece, gente? Esse laudo, ele se chama também transferência de ECV. Ele é obrigatório para o Detran, pois o Detran ele levanta informações sobre o estado de gravação do número do motor e chassi do veículo. Eu brinco que como que a gente usa o termo na corretora? Alguma coisa cabrito. Esqueci agora, puxar, bom, daqui a pouco eu lembro. Puxar a capivara. Eu falei cabrito, né? Puxar a capivara do veículo. Então, o que acontece? Esse puxar a capivara, né, um termo popular, o que ele é? É puxar o histórico completo dele no Detran. O carro, ele tem um registro, tá? E esse registro, tudo que é informação que modifica, informações relevantes, eles são cadastrados no Detran. Então, quando você compra o carro e faz esse laudo, transferências, venda, compra, fica tudo registrado, tá? Então, esse laudo de transferência, ele precisa ser realizado no ato da venda, tá? Em seguida, precisa registrar a transferência da propriedade do veículo. Ou seja, eu estou vendendo meu carro para você ou vice-versa, eu preciso ir lá, documentar isso no documento de compra e venda do carro. Eu, Elizabeth, transfiro o meu veículo, porque eu acabei de vender, para o XPTO. E isso é documentado, é registrado no certificado de compra e venda do carro e registrado no cartório. Tá bom? Então, esse passo de documentação, ele é totalmente obrigatório, prático também, tá bom? Basta você se dirigir a um cartório e fazer essa regularização com firma reconhecida, tanto na sua assinatura quanto na assinatura do novo comprador. Por fim, leve todos os documentos ao Detran. O prazo para concluir o processo de transferência é de 30 dias. Então, juntamente com o laudo que foi feito também no Detran do veículo, inclusive pode ser o Detran da sua cidade, tá bom? O ideal é que seja, tá? O certificado de compra e venda preenchido e reconhecido firma, você pega a posse desses dois documentos, leva no Detran
E o que acontece? Você tem 30 dias para emitir uma nova documentação. Então, você tem 30 dias a partir do momento que você assinou o documento para emitir um novo documento, tá bom? E aí vai ser um novo documento no nome do novo proprietário, indicando que ele comprou esse veículo, que ele tem posse de direitos autorais, tá bom? Então, assim, é burocrático, mas é simples e totalmente possível. Você pode fazer sozinho, tomando esses cuidados, e você vai ter uma venda com certeza segura, tá bem? Caso essa data de 30 dias seja ultrapassada, tem multa, tá? Então é muito importante o novo comprador cuidar desse procedimento de emitir um novo documento no nome dele, levando essa documentação no cartório, dentro do prazo de 30 dias. Assinou o documento, gente, é muito importante. Essa dúvida os clientes têm muito. Por quê? Porque na hora que o cliente ele tem o sinistro, esse bem, ele vai ser reembolsado. A seguradora vai pagar 100% desse bem para ele, correto? Ele precisa transferir esse bem para a seguradora, mesmo que esse bem não exista mais. A gente não sabe onde ele está porque foi um roubo ou um furto. Mas o que acontece? Para a seguradora indenizar ele, o documento do carro precisa ser transferido para o nome da seguradora. A partir do momento que ele preenche o documento, assina e reconhece firma, o prazo é de 30 dias para a seguradora emitir um novo documento em nome dela. Se o nosso cliente vende o carro para um novo comprador e esse comprador vai fazer o seguro, ele pode andar com o documento antigo durante 30 dias. Obrigatoriamente, 30 dias depois da assinatura, ele precisa emitir um certificado no nome dele. Outra situação, nosso cliente compra um carro de alguém, de um vendedor, né? Uma pessoa que abriu mão do veículo. Quando o nosso cliente ele assina o documento do carro, ele tem 30 dias para reconhecer firma. Uma dúvida muito comum é: Beth, eu posso fazer vistoria? Eu posso fazer o seguro enquanto o carro está no nome? Ainda eu não emiti o certificado no meu nome? Como você, por via de regra, tem 30 dias para emitir o novo certificado, o seguro você pode fazer, a vistoria você pode fazer, porque você está numa lei, você está protegido por uma regra, por uma lei do Detran, até 30 dias. Agora, passou os 30 dias, você não tomou providência, aí você fica passível de receber uma multa, tá bom? Então, precisa cuidar desse procedimento dentro do prazo de 30 dias e você pode, sim, contratar o seu seguro e proteger também esse novo carro que você está comprando, assim que você transferir o documento para o seu nome. Combinado? Essa dica aí é bem legal porque a gente passa bastante com os clientes aqui da corretora. Achei muito burocrático. É uma outra dica, tá? Tem alguma outra opção? Gente, o que acontece? Seguindo essas dicas de venda, você viu que não é simples. Como eu comentei aqui, dá um pouquinho de trabalho, né? Você tem que fazer um anúncio, você tem que ir num local público, apresentar o carro para um comprador, você tem que tirar boas fotos, né? Limpar o carro, deixar ele apresentável. Você tem que, a partir do momento que a sua intenção é de vender, você tem que ter um cuidado com o seu veículo para ele não deixar ele estragar tão facilmente. E além de tudo, tem a parte da documentação, né? Você tem que fazer o laudo de vistoria, você tem que reconhecer firma do documento do carro, passando para o futuro dono, você tem que negociar essa compra, dar um descontinho, entender o valor de mercado. Olha quantos detalhes, tá? Então, às vezes você vai fazer isso pela primeira vez, aparenta ser trabalhoso, né? Mas a disciplina, né? A repetição deixa tudo muito prático, né? Chega uma hora que a gente tá gastando pouca energia com isso. Mas a gente não fica vendendo o carro toda semana, todo mês, né? Então, às vezes você pode olhar e falar assim: ah, eu não tenho tempo, né? Não quero fazer isso. Eu quero delegar isso para alguém. Aí entra naquele primeiro cenário lá que eu falei no comecinho. Você deixa para uma loja, você delega isso para uma loja fazer isso para você. É claro que você vai receber menos por isso. A venda, quando é no particular, no tete a tete, você não tem intermediador. Então, não tem dinheiro para pagar para a loja. Esse dinheiro fica para você, porque você está fazendo o trabalho da loja. Quando você delega essa obrigação para alguém, esse a fazer para alguém, você precisa abrir mão um pouquinho mais. Então, você precisa escolher: eu quero ganhar mais na venda do meu carro ou eu quero ter menos trabalho?
você optando por ter menos trabalho, você tem a opção de deixar numa loja, por exemplo, para vender o veículo. Existem aplicativos na internet, plataformas que se especializaram em vender e comprar veículos e te dão um resultado muito rapidamente, de uma forma muito prática, tá? Caso vocês queiram dicas aí de sites mais precisos, a gente levantou uma pesquisa, a gente pode estar passando para você esses detalhes, chama a gente no privado, tá bom? E você delega essa função para essas empresas. Fica muito mais fácil. Uma outra alternativa também é despachante. Se você tem um despachante de confiança, alguém que já teve essa experiência e pode te indicar, consulta um despachante que ele também tem essa parte de documentação programada num pacotinho lá de serviço deles. Você paga por esse serviço e em contrapartida você tem todo o conforto, comodidade e agilidade. Tá bom? Eu lembro que quando aconteceu essa análise mesmo de eu vender o meu veículo, eu tive que fazer um levantamento aí do que realmente compensava fazer. No final das contas, eu acabei desistindo. Fiquei com o meu carro mais um tempo. Tá? Porque, nossa, por incrível que pareça, deu certo aqui a live, né? O que eu fiz, tá, gente? Eu desisti de vender o meu carro e eu resolvi entrar numa carta de consórcio. Se encaixou perfeitamente aqui a minha experiência. E aí eu segurei mais um pouquinho o meu veículo, tá? E aí eu comecei a ter custos de manutenção devido à idade dele, mas eu levei em consideração que seria melhor do que eu entrar no financiamento ou ter que me descapitalizar para trocar o meu carro. Então eu acabei fazendo uma manutenção dele, investi numa manutenção e fiz um consórcio de automóvel. É uma outra dica muito bacana, tá? E o que aconteceu no processo do meu consórcio de automóvel? Eu cheguei num patamar de alguns meses de contribuição de pagamento de parcela. Devido a todas as facilidades que o consórcio me oferece, eu usei uma das facilidades, que foi o lance, tá? Então eu esperei um momento propício, dei um lance, mas não foi qualquer lance. Eu usei a parte do crédito, tá? Que é o fundo, como que é o nome? Quando você usa até 30% lance embutido, lembrei agora. Eu usei o lance embutido da minha carta, eu poderia usar até 30%, eu usei uma porcentagem desse lance, juntei com uma reserva que eu tinha, escolhi abater esse crédito que entrou no lance como o número de parcelas restantes, então meu plano diminuiu em quantidade de parcelas, eu fui contemplada, paninhas, e consegui escolher um novo carro. Só que eu tenho uma experiência já, né, com compra de veículos, né, eu já tive mais 2 veículos. E é uma questão particular, tá, gente? Carro zero, no meu ponto de vista, ele é positivo porque ele traz menos manutenção, mas em contrapartida, você paga lá pelo veículo zero. Quando é seminovo, você não paga por esse diferencial de ser zero, né? Então você acaba tendo um pouquinho, vamos dizer assim, mais desconto. O valor do carro ele fica menor. E o que eu fiz com o carro que eu queria vender há algum tempo atrás? Eu aproveitei e dei de entrada. Então, consegui deixar a compra do meu novo carro um pouquinho mais robusta. E pesquisei o meu carro com base em quê? Pesquisei o meu carro com base no valor da carta de crédito que eu tinha disponível para comprar. E deu muito certo, comprei um modelo de carro maravilhoso, fiz uma cotação para veículo zero, por incrível que pareça, a taxa é muito mais acessível do que carros que têm certa idade. Tá? Os clientes se surpreendem muito com isso, às vezes sai 50% proporcionalmente falando pelo valor de mercado do carro, mais barato do que um carro com idade, tá? Então, essas informações você pode ter todas com um corretor de seguro, um especialista, né, gente, que vai te auxiliar numa melhor escolha de compra para modelo de carro, para modalidade de investimento, tá? E te explicar as variantes positivas do consórcio. Olha a minha própria experiência. Eu sou uma pessoa que eu fui beneficiada por um produto que eu tenho aqui na minha corretora. Isso quer dizer que você também pode ser, tá bom? Então, utilizando essas dicas de venda de veículo, você pode, a partir de agora, investir numa ferramenta que te possibilita a troca e você mesmo pode fazer a venda para lucrar um pouquinho mais aí na venda do teu carro. Lembrando que se você não quiser ter esse trabalho, existe aí essas 3 modalidades, tá? Tem empresa na internet especializada no tema, tem despachantes e
tem lojas de veículos, tá bom? Encontre a melhor forma para você, tá? Mas lembre-se que você pode sim vender o seu carro com segurança e você pode contratar segmentações que favorecem aí a troca, a valorização do teu carro, tá bom? Porque às vezes o carro, ele deixa de fazer sentido na nossa vida. No meu caso, por exemplo, eu precisei de um carro maior devido à minha família ter aumentado. É um motivo muito plausível, tá? Mas é claro que eu preciso me lembrar da questão da venda, eu preciso analisar se vale a pena eu vender pessoalmente, se vale a pena eu entregar numa loja. Só para fechar aqui o raciocínio, tá, gente? Eu optei por vender na concessionária. Por quê? Porque como eu ia comprar o meu carro na concessionária, 0 quilômetro, o meu carro entrou de entrada. Eu perdi um pouquinho, tá bom? Mas eu não tive o trabalho, eu acabei encaixando na facilidade da troca do meu veículo, tá bom? Aonde eu comprei o novo, eu já deixei o anterior. Com dor no coração, porque foi um carrinho que eu tive muitas experiências positivas. Mas a vida anda, né? A roda gira, tá bom? A família aumentou e deu tudo certo. Hoje em dia estamos cobertos com um ótimo seguro de automóvel. A carta de consórcio foi uma sacada sensacional e eu optei por vender o meu carro antigo na loja com base de troca. Tá bom? Espero que essas dicas aqui sejam muito úteis para você. Essa live vai ficar gravada para você depois dar uma recapitulada, dar uma anotada. A gente vai editar ela com os pontos principais e subir no nosso canal Seguro Sem Blá Blá Blá. Tá bom? Você vai poder ver esse vídeo lá também. E claro, feedbacks, tá bom? Dicas, dúvidas, entre em contato conosco. Estamos aqui para auxiliar vocês da melhor forma, tá bom? Os nossos produtos são variados, mas o objetivo é entrarmos na vida de vocês de uma forma muito, muito próspera, realmente para ajudar a cada um de vocês a ter uma vida mais segura. Se cuidem e até a próxima!